Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Sim, um novo cenário. Mudamos de cidade e estamos aqui conhecendo um pouquinho mais do Canadá, uma cidade mais pro meio do Canadá, né? Não tão grande quanto era a cidade de Toronto, mas estamos aproveitando bastante e conhecendo, né, os lugares, a beleza, a natureza. E eu fico impressionada, assim, eu não canso de me impressionar o quanto a natureza é incrível e é diversa, né? A gente morava num país tropical, né? Eu nasci no Brasil e depois morei quase 2 anos na Austrália. Agora vim aqui pro Canadá e são belezas completamente diferentes, né? A natureza da Austrália é completamente diferente da natureza do Canadá, né? Na Austrália existem praias belíssimas, verde, né? Calor. Aqui na Austrália é frio, pelo menos, né? Ainda não chegou o verão. Então aqui é frio. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou com neve, e então tem muitos lagos aqui. A cor das árvores são diferentes, os tipos de árvores são diferentes. Então é realmente muito incrível assim a gente poder ver, né, a diferença de uma natureza de um lugar para o outro e ainda assim ser lindo das duas formas, né? E essa diferença, né, que a natureza nos traz e me mostrou, me presenteou, é algo que eu resolvi também falar aqui, né? O quanto é necessário, né, dentro da natureza, a adaptação ao novo ambiente, né? A adaptação ao solo, a adaptação ao frio, né? Ou ao calor, à temperatura, a adaptação ao clima, se é mais úmido, se é mais seco, e o quanto isso diferencia a natureza que a gente enxerga, né, nessas cidades. E fazendo uma reflexão, né, fazendo aí um paralelo com a nossa, né, o nosso desenvolvimento, o nosso ser aqui neste planeta, o quanto também é necessário esse comportamento, né, essa característica, essa qualidade, né, que a gente desenvolva a adaptabilidade, né, a flexibilidade, de acordo com as situações que a gente vivencia na vida, né? Não é possível que na neve tenha o mesmo tipo de vegetação, o mesmo tipo de árvore, o mesmo tipo de flora e fauna, né? Que na beira da praia, por exemplo, né? Com certeza as condições são diferentes, os impactos são diferentes. E o mesmo se dá com a gente, né? Não dá pra gente querer ser sempre da mesma forma, do mesmo modo, por anos e anos e anos, sem a gente se adaptar, né? Sem a gente se transformar, sem a gente melhorar, de acordo com o ambiente que a gente está inserido, de acordo com as pessoas que a gente for tendo contato, de acordo com as coisas que a gente estuda, de acordo com os desafios que a gente enfrenta na vida, né? A vida nos pede essa característica, nos pede esse desenvolvimento, porque é fato que vai ter épocas da nossa vida que vai ter mais sol, né? Que as nossas situações vão estar mais ensolaradas, mais céu azul, mais aquele clima, né, tranquilo. E tem épocas da nossa vida que a gente vai estar abaixo de chuva, de temporal, de raios e trovões, né? E não que o sol seja bom e a chuva seja ruim, né? Cada um com seus gostos, mas eu quero dizer das fases da vida, né? Você sabe bem sobre o que eu tô me referindo aqui. Então tem fases da vida que a gente vai estar mais leves, mais tranquilos, e vai ter fases da vida que a gente vai estar com mais desafios para lidar, com mais problemas para resolver, com mais coisas talvez acontecendo, e a gente precisa, assim como a natureza nos mostra, nos adaptar àquele momento, né? A gente se transformar para vivenciar aquele momento. Acho que durante algum tempo, né, a gente ficou pode até confundir um pouco esse assunto, né, adaptabilidade, com a gente ser várias caras ou usar máscara nos lugares, né, e cada lugar a gente ser de um tipo. Não é neste lugar que eu tô falando, né, não é com a falta da verdade que eu tô aqui me referindo, mas
é a gente ser maleável às situações, é a gente ser flexível às situações, né? É a gente chegar num ambiente, a gente conseguir perceber se aquele ambiente é mais aberto, é mais fechado, se as pessoas são mais receptivas ou não, se a gente consegue, de que forma que a gente pode expressar nossas ideias naquele ambiente, se a gente precisa tomar mais cuidado ou se a gente tem mais abertura. Enfim, é a gente ter a sensibilidade de ler esses locais, né? Tem neve ou tem calor? É praia ou é seco, né? No tempo seco a gente tem que estar sempre se hidratando, porque a pele resseca, senão o nariz sangra, coisas desse tipo. Então a gente precisa tomar alguns certos cuidados com o nosso corpo físico e também com o nosso comportamento, né? Tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais abertas. Então, de que forma que a gente pode ir se adaptando às situações, aos lugares, aos locais, aos empregos, aos relacionamentos. E não quer dizer aqui de novo que a gente vai romper os nossos limites, que a gente não vai ter os nossos valores, que a gente não vai ter as nossas questões, né, que a gente não abre mão. Não é sobre isso, mas é o quanto a gente também não precisa ser ferro e fogo, né, o quanto a gente pode se flexibilizar num lugar, quando a gente pode ceder um pouquinho numa relação, quando a gente pode ser mais maleável num emprego, quando a gente pode estar num grupo de pessoas, a gente talvez escolher falar de uma forma e não escolher falar de outra. Essa é uma característica que eu digo que ela é bem fundamental, assim, pra gente viver melhor, né? Pra gente não sofrer tanto, talvez, nas situações, né? Ao invés de a gente ficar ali tentando bater cabeça com as coisas, que a gente encontre uma forma de fazer aquilo acontecer, né? Da melhor forma pra gente, pro grupo. E eu brinco, né, que imigrante, né, para ser imigrante, morar em outro país, precisa tu acaba desenvolvendo essa habilidade, né, de adaptação, de adaptabilidade, porque a gente vê tanta coisa diferente da nossa cultura, do que a gente está acostumado. Né, eu já morei em tanta casa diferente, tanto bairro, tanta cidade, que a gente precisa ir se adaptando, né, entendendo o cenário, olhar o cenário, ver o que cabe, o que não cabe, o que você quer, o que não quer, né? O que você é capaz de abrir mão, o que você não é capaz de abrir mão, para poder viver dentro daquela cultura, né? Assim como a natureza nos mostra, assim como a natureza nos ensina. Então, a minha reflexão de hoje, né, é para que a gente pense, né, o que lugares a gente tá ali batendo cabeça, né, sem a gente ser nem um pouquinho flexível, a gente querendo tudo do nosso jeito, da nossa forma e tendo resultados não tão legais assim, e de que forma a gente pode ler, né, esses cenários e ir se adaptando e transformando e flexibilizando para que a gente tenha os melhores resultados, né? Porque afinal de contas o que importa é o resultado final, né? Qual é o meu objetivo, o que eu desejo, né, com aquilo que eu tô querendo executar. E a gente desenvolver, né, essa flexibilidade nos ajuda com nossos joelhos, né, eles não doem tanto, e nos ajuda também a conviver, né, em relação, em pessoas, conviver em sociedade. Então fica aí o meu convite para a gente pensar nessa palavra essa semana e ver, né, em que situações eu posso flexibilizar um pouquinho mais, me adaptar, né, um pouquinho mais para que a minha vida seja mais leve.